Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. Não é meu, é nosso. Canal A Voz que Clama no Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre e, querendo, você pode também estar acionando o sininho e estar sendo informado aí, notificado, né, a cada publicação aqui pelo canal, a cada quadro, e de acordo com a ocasião e com a sua decisão, você pode estar junto conosco, fazendo parte desse momento em que aqui refletimos em cada quadro na palavra de Deus. Amém? Estamos aqui dentro do quadro Jovem SUS Forte, onde o tema central da lição dominical da classe dos jovens é a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo, escrita aos Gálatas. O tema dessa ocasião aqui, em que vamos estar conhecendo o conteúdo, tem como título A Carne e o Espírito, a luta que existe entre nós. Para tanto, vamos estar orando primeiramente, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor divino buscar. Queremos, Senhor, te pedir a tua bênção, também a tua graça durante esse período, sabedoria do alto, compreensão com respeito à realidade, Senhor, deste confronto diário em nossas vidas, que se trata aí da luta da nossa inclinação natural contra, Senhor, a vontade do Senhor em nossas vidas, ministrada pelo teu Santo Espírito em nossa alma, nosso espírito, nosso coração. Faz isso, Pai, nos ajuda durante esse período, abençoa cada jovem, salva, Senhor, aqueles que ainda não foram salvos, liberta, meu Deus, cada um deles, de adolescentes também, faz isso, Senhor. Salva a alma, liberta vidas, Pai. E por tudo, Pai, é que nós oramos e damos graça, desde já em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos aqui para o PowerPoint, tá bom? Para a gente conhecer aí o conteúdo. Se assim o Senhor permitir que façamos algum comentário, louvado seja Deus também por isso. Não vai sair, deixa eu tirar ele aqui. O texto principal, deixa eu ver se tem aqui. Então vamos lá. Texto principal. Digo, porém, Paulo, né, orientando, é um imperativo, né? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Resumo da lição. A quem nos submetemos mostrará se andamos na carne ou no espírito. Texto bíblico, Gálatas 5, 16 a 22. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quero só chamar a atenção que as duas expressões espírito está em maiúsculo, logo se trata do Espírito Santo de Deus.
tá bom? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos voltar para entender, e nós temos que nos avaliar qual tem sido, né, a prática da nossa vida. E se alguma desses pecados aqui, eles fazem parte dominante com respeito a um aspecto geral, na sua maior proporção durante o dia, então estamos sobre esse conceito de condenação aqui. Porém, cada um de nós precisamos ser sincero com respeito a essa avaliação. Deixa eu só... Ah, tá, então vamos lá. Quando no versículo 19 ele diz, ó, porque as obras da carne são essas, são manifestas, as quais são prostituição, está dentro do campo aí, tanto do adultério, como da fornicação, né, do lesbianismo, homossexualismo, e todos esses aspectos aí estão dentro aí da prostituição, tá bom? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades. Temos inimizade com alguém? Guardamos rancor contra alguém? Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Olha aí. Qual tem sido o nosso testemunho no que diz respeito a essa área aí, né? E coisas semelhantes a estas, olha só, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, não é? É o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. No capítulo 5, Paulo mostra que somos guiados ou pela carne ou pelo Espírito. Ele falou anteriormente a respeito do cuidado de não se valer da liberdade para que fosse dada ocasião à carne. Desta feita, o apóstolo menciona que existe uma luta dentro de nós para nos fazer o que é certo ou o que é errado, e que aqueles que são conduzidos pelo Espírito manifestam fruto, ao passo que os que são convencidos em suas ações a resistir ao Espírito e seguir a natureza humana manifestam as obras da carne. Ou seja, elas são manifestas, né? Andando no Espírito é o primeiro ponto. Paulo já tratou sobre a importância da liberdade e agora passa a mostrar aos Gálatas o distanciamento que há entre viver na carne e ser guiado pelo Espírito. Observe que o verbo está no imperativo. Aqui não é uma recomendação, mas uma ordem, como foi mencionado, né, na leitura. O cristão deve entender que a única opção para que não cumpra os desejos da carne, da natureza humana, é andar no Espírito. Eu preciso parar aqui, caro jovem, e deixar claro aqui para nós, né, o tempo certo que você vai entender, de que o andar no Espírito só se dará
primeiramente por uma entrega plena a Deus. O próprio salmista ele diz, não é isso? Entrega o teu caminho, modo de vida, a própria vida, ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós somos, amado e querido jovem, totalmente dependente de Deus, para que nós venhamos estar dando, frutificando a questão do fruto do Espírito. Observe que ele está no plural, essa palavra no versículo bíblico. E o fruto, as obras, plural, da carne são manifestas quais são, que nós lemos. Quando é do fruto, ele fala, mais o fruto do Espírito. Ainda que seja o amor, a fé, o gozo, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a temperança, a paz e a fé, que são 9 frutos, eles se revelam em si. Ou seja, por que está no singular? Entendemos que isso faz a analogia a uma plenitude, como também aponta para uma condição desse exercício. E para isso precisamos plenamente entregar nossa vida ao Senhor Jesus. E a partir daí, esse exercício ou o testemunho dessa entrega plena ao Senhor, ela se revela pela nossa dedicação às coisas de Deus, a ocupar a nossa mente com as coisas do Senhor, com as coisas do alto. Paulo ele trata ali em Gálatas, Colossenses, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 1, ele diz, se já nasceste em Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo se encontra, e não as da terra. Então, há um testemunho do reconhecimento dessa total dependência que temos e que entendemos que é somente através do Senhor, do operar do Espírito Santo em nossas vidas, é que nós venceremos esse combate. Prova disso é a própria realidade da nossa vida de pecado antes da nossa conversão. Porque nós, com a nossa própria força, jamais conseguimos vencer o pecado. Estávamos acorrentados e destinados à perdição eterna por conta desse domínio, por conta dessa escravidão. Porém, o Senhor Jesus, o que é que ele fez? Ele veio para desfazer esta obra, que era a obra do diabo, que deu seu início com nossos primeiros pais no Éden, e ele veio para desfazer esta obra. O Senhor, quando ele nos liberta, ele liberta desse jugo. E adiante desse poder de Deus, dessa conversão, desse novo nascimento, o Espírito Santo passa a residir em nosso coração. E o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é Deus. E por ser Deus e por ser uma pessoa, está em nós, nós solicitamos, suplicamos humildemente para que ele tomasse, viesse a tomar parte da nossa vida e tomar a rédea. O Senhor não vem para o nosso coração para dividir delegações, para dividir obrigações. Você faz uma parte e ele faz outra no que diz respeito à questão da nossa vida cristã. O Senhor, ele requer de nós o seu pleno senhorio em nossas vidas. Porém, ainda assim, isso não se dá por um ato tirânico de Deus, de maneira alguma. Isso se dá pelo comunicar, pela comunhão que temos com o Senhor. Ele estando já residindo em nosso coração, ele passa a nos guiar. O próprio Senhor Jesus disse que ele viria para ser nosso consolador, que ele viria para ser o nosso advogado, que ele viria para nos guiar em toda a verdade. Então o Espírito Santo, quando a carne se manifesta, o Espírito Santo vem e nos informa. Olha, isso não faça isso.
E se nós, por acaso, viemos a cometer tal ato, ele diz: não permaneça, atente-se bem. Eu estou usando um termo meu aqui para que você, jovem, entenda que o Senhor age desta maneira. Porque a voz do Senhor, ele é sensível. A voz do Senhor não é uma tempestade. A voz do Senhor não é um terremoto, como foi no caso de Elias. Ali a Bíblia diz que passou o vento forte, passou um terremoto e depois veio uma brisa. Em meio a esta brisa estava o Senhor a se comunicar com Elias. Então, o primeiro testemunho de que nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus e desejamos ser guiados pelo Espírito Santo é sobre o exercício, né, das ferramentas que o Senhor colocou em nossas mãos, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a consagração. Então, aquilo que nós mais nos ocuparmos no que diz respeito a isso, prevalecerá aquele que nós estamos inclinados. Não é isso? Estamos inclinados. Se a nossa inclinação ela pende na sua proporção maior, ainda vou usar esse termo, porque é uma luta, é um combate. Então a tentação ela vai bater na nossa porta. Isso é inevitável. Mas se a nossa inclinação é para o Espírito, para uma total dependência da graça de Deus, e por ouvir o Espírito nós obedecemos, porque também tem isso. E obedecemos, então, por certo, o fruto do Espírito será algo comum. Seremos, por certo, esta carta aberta que Paulo diz, não escrita de caneta, mas pelo Espírito de Deus. Agora, se eu não exercito, caro jovem, a leitura da palavra de Deus, se eu não pratico a oração nem quando vou dormir e nem quando eu me acordo, e ao estar à frente de uma refeição, a exemplo do almoço, de uma janta, e não me lembrar de orar, como também em outros momentos da nossa vida, nós não fizemos isso, porque o exercício da oração, ela é um testemunho diante de Deus, é o nosso testemunho diante de Deus, que dependemos totalmente dele, que carecemos da sua misericórdia, que carecemos do seu agir, de sermos cheios do Espírito Santo. Isso só se dará, não é por uma condição estática nossa, não. Se eu vou andar em Espírito, então o Espírito Santo ele vai me guiar. Mas como se fala de guiar, se fala de andar, logo entendemos que há uma direção a ser seguida. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O Espírito é aqui, ó. Ele nos faz caminhar cuja direção e a chegada o nosso alvo é a soberana vocação de Deus. O alvo é o Senhor, é agradar ao Senhor. Porém, se nós tivermos mais voltado à inclinação da carne, então nós paramos de seguir esse caminho. Estamos igual Bartimeu, à beira do caminho, né? Estamos cegos de que a condição que nós estamos, nós precisamos se voltar para Deus. Então, considere essa questão de andar no Espírito, não está em mim, está nele, a partir do momento que eu pratico essa dependência, essa carência, essa total dependência do Senhor, através desse exercício, deste testemunho cristão, do cotidiano nosso, com respeito a essa importância que é nos enchermos do Espírito Santo. Isso se dará através da leitura da palavra devocional diária, do estudo, da participação dos trabalhos. Quanto mais nós nos envolvemos nas coisas de Deus, mais estamos sensíveis à voz do Espírito Santo do Senhor. Amém? A íntima comunhão e a dependência constante, olha só, das orientações do Espírito são a única chave para uma vida de santidade e integridade no Senhor.
Não bastava que os Gálatas valorizassem a liberdade que receberam de Cristo. Com essa liberdade, eles deveriam andar no Espírito. De nada adianta a liberdade se a pessoa permanece presa às práticas. Olha só a palavra que ele usou aqui. Nós falamos sobre isso. Presa às práticas que ainda a identificam como prisioneira. Olha aí, confirmando o que nós refletimos, não é mesmo? Segundo ponto, subponto, a luta que existe em nós. Há uma luta interior constante para que sigamos a vontade da nossa carne e não sejamos guiados pelo Espírito. Que o Senhor, amado e querido jovem, tenha misericórdia de nós. Porque às vezes nós podemos estar servindo ao Senhor, podemos estar praticando o que é comum à nossa vida cristã, no que diz respeito à coigonia, né? A comunhão cristã, estar presente aos cultos. Mas fora dele a nossa vida era totalmente desregrada. A carne ela está vencendo nós até no convencimento enganoso de que tudo está bem. Vivemos uma liberdade, né, enganosa, sob o alicerce que simplesmente somos de Cristo. E que Ele é amor. E que por isso eu posso viver da forma que viver, porque vai prevalecer o amor do Senhor em nossas vidas. Por certo, enquanto houver vida, certamente esse amor está prevalecendo sim. Mas está prevalecendo sobre o caráter de nos buscar a nos abrir os nossos olhos. Mas não compactuar com esse sentimento enganoso de que há uma consonância, né? Que há um vínculo, que pode haver um vínculo entre a carne e o Espírito, do que diz a manifestação das obras da carne e o fruto do Espírito. De maneira nenhuma. Então, que nós possamos compreender esse perigo que nós podemos estar passando. A carne luta contra o Espírito e esse contra a carne. Não é uma luta visível, pois acontece no nosso íntimo, mas as consequências são. Essa luta nos mostra uma verdade, o novo nascimento. Não elimina a velha natureza pecaminosa. Se assim fosse, não veríamos na Escritura tantas advertências que buscássemos a santificação e a mortificação constante do pecado em nós. Não é possível trazer satisfação às duas naturezas. Então, quem conhece a Cristo terá que escolher que natureza vai agradar e fortalecer. A carne representa a nossa natureza, que busca satisfação naquilo que desagrada a Deus. Ela não desaparece nem morre quando uma pessoa recebe a Jesus pela fé e é perdoada de seus pecados. Esse texto também nos mostra que o Espírito pode desejar nos guiar para uma vida mais plena, em que manifestemos o fruto do Espírito, que Paulo descreverá a seguir. Mas observe que Paulo mostra antes as obras da carne e as suas consequências. O Evangelho primeiro mostra que o homem é pecador. Depois da má notícia vem a boa. Existe salvação em Jesus. Da mesma forma, Paulo fala primeiro das obras da carne, para depois falar do fruto do Espírito. Segundo ponto, ações da carne: prostituição, impureza, lascívia. As três primeiras obras da carne estão relacionadas ao comportamento sexual. Deus não fez seres sexuais, mas o pecado faz com que o ser humano ultrapasse o limite imposto por ele. A prostituição abarca todas as relações sexuais ilícitas, as quais eu citei algumas, e não somente a prática sexual por dinheiro. A prostituição torna o corpo impuro aos olhos de Deus, e a lascívia é a sensualidade exagerada, um comportamento que não se preocupa com a moralidade, onde a pessoa peca sem se preocupar com qualquer vergonha. Observe, amado e querido jovem, e se você já esteve comigo em outros momentos, e todos que me conhecem aqui no canal, sabe, né, o que quando eu já tratei
ou quando trato sobre a questão, faço menção sobre os usos e costumes. Os usos e costumes, ele é bíblico. Mas em que sentido? Não sobre uma esfera, o uso e costume, ele é bíblico. Não sobre uma esfera de uma relação, né, advogada pelo ministério, ou ministrada pelo ministério. Os usos e costume, ele é bíblico dentro de uma consciência pessoal nossa, minha e sua, cara jovem. O uso e costume, ele é bíblico. Guarde bem essa expressão. Não por uma lista ou por uma tradição de um ministério que requer que a pessoa use tal traje. Mas o uso e costume, ele é bíblico pela uma consciência minha e sua, pela consciência de cada um cristão. E onde é que eu alicerço essa colocação aqui? Na própria palavra de Deus, quando Paulo escrevendo a Tessalonicenses, ele diz que eles deveriam, cada um, ter o seu vaso, olha só, em santificação. Fala de processo. E esse processo, ele se dá por um comprometimento com o que a palavra de Deus diz. Por isso que eu disse que ele é bíblico quando dentro de uma consciência pessoal de cada um, frente aos seus hábitos. Frente aos seus hábitos. Se a roupa que eu uso, ela está provocando determinada lascívia, eu estou praticando as obras da carne. Eu estou no culto, eu não quero nem falar da rua, quero falar no culto até. Eu estou no culto, eu estou adorando a Deus com a minha boca, mas o meu coração está longe dele porque a forma que eu estou me vestindo está gerando a atenção, está gerando tentação àqueles que olharem para mim. Isso não é só no caso das irmãs, da mulher, que muito se fala demasiadamente, mas até nós mesmo homens, com determinados trajes masculinos, podemos estar provocando a lascívia. Eu não quero e nem preciso, eu creio, entrar em detalhes de um lado ou de outro. Mas o que nós precisamos entender que tem que nos chamar a atenção essa palavra lascívia. Isso tem que gerar em nós um policiamento. Porque Paulo diz que comais, bebais ou façais qualquer coisa, que nós viemos fazer para a glória de Deus. Então logo eu entendo que a roupa que eu visto, ela glorifica a Deus. Se ela for uma roupa que Paulo usa com pudor. É esse termo que Paulo usa na sua palavra. Se dirigindo até mesmo às mulheres. Andar com pudor. Se trajar, se vestir com pudor. E esse limiar não está necessariamente em nós, caro jovem, mas está na realidade do tempo em que vivemos, do lugar em que moramos, da cultura que está sendo vigente onde moramos. Porque o cristão, ele pode até fazer uso de algumas vestimentas que estão na moda, quando esta, seja para a mulher ou para o homem, não esteja caindo dentro do campo de uma lascívia, de provocar a lascívia. E a lascívia é o campo que trabalha na imaginação de algo que ainda que não possa ser colocado, chegar à realidade, mas eu posso pensar como se ele acontecesse. Observe a gravidade, a seriedade dessa questão. Então não estou vindo aqui para trazer para você e dizer para você, ó, você tem que usar tal roupa, você tem que agir de tal maneira. De maneira alguma. Porque se você é como eu, né, um cristão que serve a Deus e que o Espírito Santo está em nós,
então você precisa unicamente e de forma importante, essa prioridade é você dar a voz de Deus, voz a Deus. Ouvir a voz de Deus. E não do seu coleguinha, que até serve você com o Senhor Jesus, na igreja, serve ao Senhor Jesus com você. Porém, observe os frutos, que o Senhor Jesus disse, ali ele fala sobre os profetas, mas também nós podemos olhar, os frutos também se relacionam a nós mesmos. Que fruto nós temos dado no que diz respeito a essa questão? Então precisamos nos policiar e tomar uma atitude dentro da exortação do apóstolo Paulo. Que cada um de nós tenhamos o nosso vaso em santificação. Isso aqui eu não quero, porque isso desagrada a Deus. Como Paulo diz, tudo eu posso, todas as coisas me são lícitas. Deus colocou uma corrente em você, um cadeado, uma algema? Não, né? Então é isso que Paulo quer dizer. Todas as coisas me são lícitas. Tá ali, eu vou lá e faço, vou lá e pego, vou lá e compro, vou lá e uso. Todas as coisas me são lícitas. É isso que Paulo diz. Só que tem uma vírgula. E Paulo ele diz, porém nem todas me convêm. Aí está fazer o uso de forma não só com democracia, mas com legitimidade, em espírito e em verdade, fazer uso da liberdade que o Senhor nos dá. Porque dentro desse alicerce e sob este cuidado, por certo, o Senhor há de se manifestar, haveremos de realmente ouvir a voz de Deus, ter experiências maravilhosas com o Senhor nesse campo, quando nos preservarmos a esse cuidado com respeito às obras da carne. Um comportamento que não se preocupa com a moralidade, onde a pessoa peca sem se preocupar com qualquer vergonha, tá vendo aí? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia e imulações. A idolatria, de acordo com os 10 mandamentos, é pecado. E esse erro coloca o que foi criado no lugar do Criador. A palavra grega farmakeia era originalmente utilizada para se referir a uma bebida que, se usada na medida certa, poderia salvar a vida de uma pessoa, um remédio. Com o passar do tempo, foi sendo usada para se referir a entorpecentes que conduziam pessoas a ter visões dos seus deuses. E no Novo Testamento passou a ser como a feitiçaria, bruxaria. Já a inimizade abre a lista de pecados que afetam as relações interpessoais. Iras, pelejas, dissensões e heresias. A ira é uma manifestação de fúria que pode tirar o controle do ser humano. As pelejas ou discórdias buscam um poder pessoal. As pelejas ou discórdias buscam um poder pessoal. Dissensões são desentendimentos causados por divisões. As heresias ou facções são originalmente divisões feitas para separar pessoas. No Novo Testamento, essa palavra representa grupos, como os fariseus e saduceus. A sua tônica é a categorização para a exclusão. Invejas, homicídio, bebedice e glutonaria. A inveja é o desejo de possuir algo que outra pessoa possui. O homicídio é o fruto do pouco ou nenhum apreço à vida de uma outra pessoa. Esse homicídio não se dá somente na questão literal, né? Deixa eu ver se está aqui para vocês. O texto não estava, o texto. Você me perdoe, tá? Então, o homicídio não se trata somente do ato em si, de se matar alguém. Nós podemos cometer homicídio em uma pessoa espiritualmente. Pelo exemplo que damos, matarmos a fé de alguém por uma heresia, por levá-la a um caminho que não convém, um caminho cujas ações só expressam, né, e manifestam as obras da carne. Também isso é um homicídio.
O homicídio, já lemos, né? Bebedice e glutonaria são abuso do direito de poder e manter o corpo alimentado, onde a bebedice é a consequência da ingestão de bebidas fortes, entorpecendo o corpo e o pensamento, ao passo que a glutonaria eram costumeiramente presenciadas em festa e outros deuses. Por isso fala do comportamento, né? Onde a falta de domínio do apetite fazia os seus participantes exagerar de forma consciente na alimentação. Paulo também apresenta mais uma exortação. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Se cremos que Paulo foi inspirado pelo Senhor em seus escritos, devemos crer também que ele apontou o destino de quem vive na prática dessas atividades, o inferno. O fato de tratar a respeito desse assunto mostra a gravidade e o perigo que se viver uma vida totalmente voltada às obras da carne. Terceiro ponto, caminhando para o final, fruto do Espírito. Amor, gozo, paz. Se Paulo apresenta uma lista daquilo que desagrada a Deus, ele apresenta igualmente uma lista de itens denominado de fruto do Espírito. Ele começa com amor, a base para o demais fruto, pois foi por amor que Deus enviou seu Filho para morrer por nós, pecador. O gozo é a alegria, um estado de satisfação que não depende de circunstâncias externas. A paz é uma tranquilidade interna que é refletida na harmonia entre os relacionamentos. Esses três primeiros elementos vêm do relacionamento do salvo com Deus, ao passo que os demais são cultivados na comunhão dos santos. Longanimidade, benignidade, bondade. Longanimidade é o sinônimo de paciência, de tolerância, para ser resistente com as pressões da vida e das pessoas. Benignidade e benevolência, uma forma de demonstrar um trato amável com todos, mesmo com desafetos. Bondade é a generosidade na prática. E esse fruto, ele independe da circunstância e de quem quer que seja. Fé, mansidão, temperança. Fé ou fidelidade em grego é pistis, é sinônimo de confiabilidade, que é baseado em algo verdadeiro. Ter fé também ser fiel, confiável em todos os sentidos. A mansidão é agir com brandura, mesmo que a ocasião permita que a ira seja uma opção aceitável, ainda que legítima, até dentro do campo da legitimidade, né? Porque nós nos iramos, né, com aquilo que não desagrada a Deus, com aquilo que é errado. Porém, ainda assim, não podemos colocar essa ira, ela pode até acontecer, mas não podemos pôr essa ira ao sol, como diz o apóstolo Tiago. Porém, a mansidão ela tem que prevalecer nesse momento, levando em conta que é possível se irar e não pecar. Então, poderíamos dizer que a mansidão é um fruto do Espírito, em que nos condiciona a podermos ter o controle sobre esse momento, né, desenfreio das emoções. Temperança é domínio, que não é só da ira, né, mas de outros desejos também, sentimentos também. Temperança é o domínio próprio, a capacidade de ser vitorioso em relação ao desejo da natureza humana, resistindo aos impulsos da tentação. Paulo deixa claro que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne. As obras que antes faziam não poderiam ser vistas na nova vida que receberam pela fé em Jesus. Eles eram livres em Cristo para não pecar, mas faziam antes e completa, dizendo que se eles viviam no Espírito, andassem no Espírito também. É impraticável uma pessoa alegar que vive no Espírito e trilha caminhos que são contrários à direção dele. Os judaizantes tentavam ensinar os gálatas a que dependesse da carne, mas as consequências dessa dependência eram opostas ao pretendido por Deus. Paulo nos ensina que a que vivam no Espírito. Viver andando na carne conduziria os gálatas ao inferno. Concluindo, contra essas coisas não há lei. É o que Paulo escreve ao concluir a descrição do fruto do Espírito. Ao passo que também mostra que aqueles que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Enquanto estivermos neste mundo, teremos uma luta diária dentro de nós,
que nos obrigará a inclinar nosso pensamento e ações que agradarão a Deus ou a natureza humana. Essa responsabilidade de escolha é nossa, como também as recompensas relativas a cada direção que tomamos. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos perdão aos nossos pecados. Queremos te agradecer, ó Pai, por esse tão importante e relevante conteúdo, que é uma realidade em nossas vidas, Pai. É uma luta constante, não há bandeira branca, Pai. Não há trégua, meu Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos enche do teu Santo Espírito, Senhor. Nos concede, Pai, sermos cheios do teu Espírito, Senhor. Santifica-nos, ó Pai, nosso corpo, alma e espírito. Abençoa cada jovem, Pai, cuja tentação é maior, cujo campo, ó Pai, é maior. Parece que para os adolescentes e jovens, Pai, é muito maior a força, né, e a tentação que vem até eles. Porém, que o Senhor venha conceder graça, Pai, entendimento para todos quantos vão estar considerando esse conteúdo, não só aqui pelo canal, mas por outros canais e até mesmo na sala de aula no domingo próximo. Senhor, faz isso, ó Pai, e nos ajuda, e ajuda cada um de nós no contexto geral, Pai, pois carecemos de Ti e desejamos, sim, Pai, andar no Espírito, para que assim, por certo, não cumpriremos a concupiscência da carne, como a Tua palavra nos dá essa garantia. Faz isso, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.